Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Sejam aí todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Uma satisfação tê-los e tê-las aqui comigo mais uma vez. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estão assistindo. É muito legal, muito bom ter vocês aqui comigo neste nosso encontro. Hoje, o ponto que nós vamos debater aqui, esse vídeo necessariamente, vai ser sobre legislação agrária e ambiental. Como vocês sabem muito bem, eu fiquei responsável tanto pela frente de políticas públicas, quanto também pela frente de legislação agrária e ambiental. Aquele vídeo passado ali que vocês assistiram no AVA foi sobre políticas públicas e este, necessariamente, vai ser sobre legislação agrária e ambiental. Tudo bem? Eu não falei meu nome, né? Algumas pessoas acredito que não devam ter assistido o vídeo anterior de políticas públicas. Então, pessoal, meu nome é Marcos Lopes, eu sou advogado, sou professor aqui também do nosso Sistema AS, já tem um tempo, e estou aqui com vocês, acompanhando vocês durante esse semestre, nessas duas matérias, nessas duas frentes. Tudo bem? Algo importante a se dizer aqui, nós temos alguns apontamentos a serem feitos antes que nós possamos dar início aqui à nossa aula. Seguinte, pessoal, eu vou pedir muito para vocês, mas muito mesmo, que vocês prestem muita atenção no tempo para vocês poderem assistir aqui este vídeo no AVA e poder também responder ele, a questão reflexiva que eu vou colocar no final desse vídeo. Por quê? São 2 dias que essa atividade, esse vídeo, ele fica disponibilizado, esse fórum fica disponibilizado para vocês no AVA. Então, dentro desses 2 dias, vocês têm que responder, tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque no vídeo de políticas públicas acabou acontecendo aquela situação que teve que ser reaberto o fórum. Então, para evitar essa situação, para que isso não aconteça, eu vou pedir a gentileza de vocês para que vocês se atenham a isso. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 30, um pouco mais cedo, mas ele vai ser disponibilizado às 18 horas de Brasília, ou seja, às 17 horas aqui do Mato Grosso do Sul. Então, se atenham e vai ficar até as 23h59 de Brasília, ou seja, 22h59 nosso aqui do Mato Grosso do Sul, do dia 2 de dezembro. Tudo bem? Se atenham a isso para que não ocorra de novo a situação que aconteceu. Outro ponto que eu tenho para falar para vocês é que, pessoal, assim como políticas públicas, legislação agrária e ambiental, assim não, acho que até um pouco mais. É uma matéria muito técnica, realmente. Ela é dedicada especialmente para aqueles que se aventuram a querer estudar essa área do direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque, diferentemente das políticas públicas, que tem várias vertentes, onde elas podem ser inseridas, né? Ela pode ser direito civil, direito ambiental propriamente, pode ser também direito empresarial, direito tributário, direito qualquer um que seja, direito penal ou algo assim do tipo, política criminal, por exemplo. Em qualquer uma dessas áreas, a legislação agrária e ambiental ela é muito específica, necessariamente, para aqueles que têm vontade de estudar esse tema e se debruçam sobre o tema, necessariamente, e vão ali empreendendo no sentido de querer se aprofundar. Então, por isso, em virtude desse elevado ponto técnico que a matéria contém, eu vou pedir a gentileza de vocês que vocês leiam muito a apostila de vocês e leiam realmente, para que assim vocês possam sedimentar esse conteúdo em vocês, toda essa matéria, tudo bem? Para que assim também, além de vocês receberem este conhecimento, propriedade, possam responder à prova de vocês, não é isso? Além dessa matéria que vai estar aqui para vocês na apostila, eu vou disponibilizar para vocês também os slides da minha aula para que vocês possam ter acesso. Porque além do conteúdo da apostila, o conteúdo dos meus slides vão cair também na prova. Então se atenham a isso, leiam eles também. Marcos, os slides são muito diferentes da apostila, tem muita diferença entre um e outro? Não muita, porque praticamente a aula ela foi concretizada em cima da apostila, então ela é bem parecida, tem muitos pontos iguais. Então eu acabo seguindo a ordem da apostila, para que assim
eu possa ministrar as aulas para vocês. Então, esses slides é um material complementar, mas além de ser um material complementar, é necessário que esteja ali presente para vocês, para que realmente tudo isso possa ser ali cimentado para vocês de uma maneira bem tranquila, todo esse conteúdo, porque é um conteúdo muito vasto realmente. Então, leiam também esses slides, porque eles vão cair na prova de vocês, tá bom? Em conjunto com a apostila, tá certo? Eu vou disponibilizar ali no grupo de WhatsApp, ou se não também no próprio por e-mail, eu mando pro líder da sala e ele repassa para vocês. A gente vai conversando ali e vê certinho como vai fazer. Isso vai acontecer também, a mesma coisa que aconteceu em políticas públicas, tá certo? Para que assim vocês possam ter acesso também aos slides das aulas. Eu vou disponibilizar esses slides um pouquinho antes da nossa aula ao vivo, tá certo? Tanto os slides de políticas públicas quanto também os slides de legislação. Mas pulando, é isso que eu tinha para falar, pulando aqui já para a questão da aula, já vamos entrar na aula necessariamente. O que eu tenho para dizer, pessoal? Como a gente teve aquela experiência um pouquinho meio desastrosa ali com a questão do chat, e o primeiro ponto que eu ia debater com vocês acabou não evoluindo, eu vou passar por ele, para que assim a gente possa ter um bate-papo aqui e a hora que for a nossa aula ao vivo, aí realmente a gente aprofunda nos temas e vai adentrando de uma maneira mais clara e específica. Tudo bem? Estamos combinados assim? Então, se atenham que lá no final do vídeo eu vou deixar uma questão para vocês responderem no AVA. Mas vamos lá. Pessoal, aquele dia eu tinha para conversar com vocês. Vocês vão ver que, vez ou outra, eu vou ficar olhando aqui para o computador, porque eu estou com a aula aqui aberta na tela do computador que está aqui na minha frente. Então, eu vou seguindo aqui a ordem para que a gente não possa se perder e manter aqui realmente um contexto. Tudo bem? Vamos lá. O ponto que eu tinha para falar com vocês era o pilar fundamental do direito ambiental brasileiro e sua aplicação no agronegócio. Vejam só, esse é um ponto que está presente ali na apostila de vocês e vocês podem ir acompanhando também ali, além, é claro, do próprio slide aqui. Desenvolvendo esse tema, necessariamente, vem ali como ponto 1, direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Norma matriz. Qual norma matriz é essa que é utilizada para sistematizar o direito ao meio ambiente no nosso ordenamento jurídico que está vigente? Que norma matriz é essa que apresenta ali a apostila e também os slides, conforme vocês forem lendo? É a nossa Constituição. Ali a Constituição de 1988, ela estabeleceu logo lá no artigo 225 o direito fundamental ao meio ambiente. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 225, mas antes disso é preciso dizer. Pessoal, a partir do momento que entra em vigência uma nova Constituição, essa nova Constituição, necessariamente, o que ela é? Ela é a certidão de nascimento. Ela é a demonstração de nascimento de um novo Brasil que surge, de uma nova nação que surge, de um novo país que surge. Então, a partir disso, nós tivemos vários Brasis nesses 500 anos de existência. E nisso, diante da Carta de 88, ou seja, da Constituição de 88, ela entendeu por bem estabelecer ali no artigo 225, neste novo Brasil que surgiu com a Constituinte e, diante disso, a Constituição de 88, um direito fundamental ao meio ambiente, lá no artigo 225. Vamos lá que eu vou ler com vocês o artigo 225 para que vocês possam entender do que eu estou falando. O artigo 225 da Constituição Federal de 88. Lembrando só um pouquinho antes, salvo o melhor juízo, a Constituição ela tem 9 títulos e esse artigo 225 está presente no 8º título, salvo o melhor juízo, que é da ordem social. Deixa eu ver só para se eu não estou falando nenhum tipo de bobeira. Eu acho que é isso mesmo, não é possível. Mas eu creio que seja isso. É isso mesmo, da ordem social. Isso mesmo, pessoal, da ordem social, não estou equivocado, é isso mesmo. Tá lá no título 8 da ordem social, tá o meio ambiente, o direito ao meio ambiente. Vamos aqui ao texto do artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vejam aqui, nós já estamos aqui no texto. Artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vejam que aqui
na redação do texto constitucional, necessariamente nós temos vários pontos aqui que são de super importância. Vamos lá que eu vou tentar enfatizar realmente os pontos que são sensíveis aqui dentro dessa redação. Vejam só, todos têm direito ao meio ambiente. Percebam que já logo no começo, não há como se fosse uma segregação ou algo assim do tipo, uma separação ou uma especificação de quem teria direito ao meio ambiente. Muito pelo contrário. Vocês vão perceber aqui, mais para frente, inclusive na nossa aula ao vivo, eu vou falar que o direito ambiental é um exemplo clássico de direitos difusos. Vocês vão verificar, conforme o processo coletivo, nós temos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Isso eu vou debater ali na nossa aula ao vivo. Mas o direito ao meio ambiente se trata necessariamente de um direito difuso porque ele pertence a todos. Não tem como você determinar se é de um, de outro, daquele outro, daquela região, daquela outra região. Não, pertence a todos, necessariamente a todos os cidadãos brasileiros, inclusive aqueles que acabam vindo para cá também e todo mundo que está de passagem por aqui no Brasil. O direito ao meio ambiente pertence a todos, tá bom? Bom, todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, isso aqui é muito importante, ecologicamente equilibrado. Se vocês tiverem aí com o texto constitucional, vão passando assim um marca-texto ou algo assim do tipo. O ecologicamente equilibrado tem relação com o fato de quê? De que, diante dessa definição aqui, é necessário que se mantenha o nosso meio ambiente num patamar em que, em determinados momentos, não é que ele esteja simplesmente esteja muito bom, muito bem reservado, necessariamente ali, muito bem cuidado, em determinados momentos ele está destruído, destroçado. Não há como se manter dessa maneira. A ideia é que sempre se mantenha um meio ambiente equilibrado, a fim de que qualquer tipo de ação que seja feita contra ele, possa ser reparada e restituída, porque em determinados momentos, algum tipo de ação que possa destruir aquele determinado meio ambiente, alguns meios ambientes, eles acabam não tendo a possibilidade, a bem da verdade, de ser reestabelecidos. Assim, aquele meio ambiente que foi ali, que foi destruído, estou tentando encontrar a palavra correta aqui para não me enganar com vocês, que foi prejudicado de certa maneira, não tem como reaver mais. Aquela determinada área não tem como ser restabelecida. Por isso que nós temos necessariamente que manter um equilíbrio no meio ambiente, para que assim ele possa manter de uma maneira longilínea ali, acabe se perpetuando no tempo e não fique sendo o tempo todo vivendo altas e baixas. Essa é a intenção necessariamente, se manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá certo? Seguindo aqui, bem de uso comum do povo. Nós voltamos necessariamente ao fato de todos, que eu falei lá no comecinho, todos têm direito ao meio ambiente, por se tratar do bem de uso comum do povo. Ele é um bem necessariamente que é de todos. Então todos podem fazer o uso do meio ambiente. Não pode haver uma segregação de quem vai poder utilizar, quem não vai poder. Esse é um bem de uso comum de todos. Essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Vejam aqui que neste ponto, necessariamente, nós estabelecemos uma responsabilidade de quem tem o dever, justamente, de poder cuidar desse meio ambiente. Tá? E esse cuidar vem no fato de defender e preservá-lo necessariamente, né? E quem tem esse dever? O poder público, ou seja, a máquina estatal, e a coletividade, isso é, a população. Lembrando que é a população, a coletividade, que dá poder para a máquina estatal para que ela possa funcionar. Né? Vocês estão lembrados disso que nós comentamos em políticas públicas. Mas, sendo assim, existem ainda assim, necessariamente, esses dois legitimados para que assim eles possam cuidar do meio ambiente, possam ali defendê-lo e também preservá-lo. E vejam a continuação, para terminar aqui a redação do artigo 225, a importância do texto do artigo 225 aqui, para as presentes e futuras gerações. Isso é, essa responsabilidade que a máquina estatal e também a coletividade tem
de defender e de preservar o meio ambiente não é somente para eles que estão ali vivendo naquele momento, mas muito pelo contrário, é também para aquelas próximas gerações que estão por vir, sabendo muito bem da importância que se tem o meio ambiente. Afinal, se nós não temos um meio ambiente equilibrado, como essas pessoas, essas novas gerações que estão por vir, elas vão se manter naquela comunidade, elas vão se manter naquele país, naquele estado necessariamente? Não tem como, pessoal. Não tem como. O meio ambiente ele se concretiza dessa maneira para que assim possa se entender da importância dele para todos nós. Além disso, eu falei para vocês que se estabelecia um direito fundamental ali e que essa norma matriz, o artigo 225 ali da Constituição, é por meio dela que acaba se sistematizando como vai funcionar o meio ambiente no nosso ordenamento, como vão ser as ordens e também os sistemas que nós temos no nosso ordenamento relativo ao meio ambiente. Percebam aqui, eu comentei com vocês que a Constituição nada mais é do que a declaração de nascimento ali, a certidão de nascimento de um novo país, né? Mas antes disso, nós tínhamos já algumas legislações que falavam sobre o meio ambiente. Mas o que acontece? Nós criamos um novo ordenamento aqui, só que nós tínhamos leis anteriores. E o que foi feito? Foi feito um controle com essas normas antigas, por meio desta Constituição, falando que estas normas antigas aqui, elas são materialmente constitucionais. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que essas normas anteriores a este novo ordenamento têm relação material. E o que quer dizer relação material, pessoal? Quer dizer que o texto que está presente ali naquela lei, esse texto ele é condizente com o texto constitucional. Ele não há um conflito aqui. Muito pelo contrário, ele se encaixa muito bem nesse novo ordenamento. E o que foi dito aqui? Foi dito que essas leis anteriores, elas muito bem poderiam estar presentes no novo ordenamento. Diante disso, acaba se recepcionando essas leis que foram editadas anteriormente, que falavam sobre o meio ambiente. E diante disso foram trazidas para o novo ordenamento e estão plenamente em vigência. Vejam só, por que eu estou dizendo isso? Veja aqui as leis que eu vou falar para vocês, para que assim a gente já possa encaminhar já para o final. Aqui é super rapidinho mesmo, é só para a gente passar essa ideia dessa matriz básica do artigo 225 e do nosso ordenamento, como ele acaba se sistematizando. Veja aqui, artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Essa lei que fala aqui, ela tem relação com a Lei da Ação Popular, que é a Lei 4.717 de 1965. Vejam só, mais de 20 anos, na verdade são mais de 65, né, 88, são mais de 30 anos. É isso mesmo, né? 20 anos, né? 60, 70, 80, são mais de 20 anos, perdão. São mais de 20 anos, pessoal. Então, dessa maneira, o que o ordenamento constitucional entendeu por bem? Ora, em que pese essa norma ser relativa a um outro ordenamento, ela muito bem se encaixa ao nosso novo. Diante disso, o que nós vamos fazer? Vamos recepcionar ela, porque ela é muito importante, porque traz uma maneira de se poder combater qualquer tipo de lesão que venha a ser praticado contra o meio ambiente. Ora, é muito importante o meio ambiente, é muito importante que a gente mantenha ele de uma maneira que possa ser resguardado para as próximas gerações. Sabendo que se tem uma lei que já foi editada nesse sentido, possibilitando, inclusive, para que nós, cidadãos, possamos necessariamente ajuizar essa ação, é isso mesmo, você que aí está ouvindo, pode ajuizar uma ação popular a fim de combater algum tipo de ato praticado contra o meio ambiente. Sabendo disso, dessa importância dessa lei, vamos recepcionar ela. Percebam então aqui que a ação popular nada mais é do que um direito fundamental que a pessoa tem também para poder ajuizar essa ação contra algum tipo de ato que vai lesionar aí o patrimônio público, ou se não também o próprio meio ambiente e por aí outros pontos também ali estabelecidos.
Além disso, também nós temos a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é lá de 81, Lei 6.938 de 81, diz o seguinte, o artigo 2º, veja aqui. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação da melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, propicia a vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Por que isso aqui é muito importante? Nós temos aqui a Lei 7.347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Vejam só, por que eu estou fazendo a relação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma das leis mais importantes, sem sombra de dúvida, quando nós falamos sobre meio ambiente, e a Lei da Ação Civil Pública? Porque foi na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente que surgiu a possibilidade do Ministério Público ajuizar a ação civil pública a fim de defender o meio ambiente. Foi aqui que surgiu a possibilidade de se ajuizar a ação civil pública. Só que, à época, não existia ainda uma lei disciplinando como funcionaria a ação civil pública. Aí veio a Lei 7.347 de 85, editando e estabelecendo como seriam os preceitos da ação civil pública. Vejam aqui que existe uma diferença entre a ação popular e a ação civil pública. A ação popular, quem é juiz é o cidadão, diferentemente da ação civil pública. Aqui nós vamos ter outros legitimados, que aqui nós vamos ter Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, municípios, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, associações e por aí em diante. São ações diferentes, tudo bem? Com legitimados diferentes e com intenções um pouquinho diferentes. Algumas semelhantes, mas outras diferentes também. Além disso, vejam aqui que todas essas leis foram editadas anteriormente ao nosso ordenamento, mas foram devidamente recepcionadas. Tudo bem? Indo aqui para o ponto final, aqui, já que nós passamos, já estamos em 22 minutos de aula. Direito fundamental e cláusula pétrea, eu coloquei aqui, pessoal. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Pessoal, cláusula pétrea, o que ela é? É uma norma que está presente no nosso ordenamento, o qual ela não pode ser modificada, isso é, ela não pode ser diminuída no nosso ordenamento, tá? Ela não pode ser abolida, ela deve estar presente ali. Ela pode ser melhorada, aquela cláusula, mas não pode ser retirada, não pode ser abolida no nosso ordenamento, tudo bem? Quais são essas cláusulas pétreas que nós temos? Forma de Estado federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico, tá bom? Separação de poderes e, por último, os direitos e garantias individuais, que aqui se encontra o direito ao meio ambiente. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que aqui o artigo 225 acaba estabelecendo o direito fundamental ao meio ambiente? Pois é. Pessoal, o artigo 5º da nossa Constituição, ele estabelece um rol ali gigantesco de direitos fundamentais. Só que não somente aqueles que estão presentes no artigo 5º são os direitos fundamentais. Nós temos outros direitos fundamentais que estão distribuídos de uma maneira não só ali presentes no artigo 5º, para que assim possa entender que o nosso ordenamento ele contempla ali na Constituição necessariamente em vários locais outros direitos fundamentais que não estão restritos àqueles presentes no artigo 5º. Então, o artigo 225 também é um direito fundamental que as pessoas têm, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está presente ali no artigo 225, e é claramente incontestável que se trata de um direito fundamental, se trata aqui de um direito, uma garantia individual necessariamente, e assim não pode ser abolido, não pode ser proposta uma emenda constitucional tendente a abolir esse direito fundamental, que é o direito ao meio ambiente. Não tem como pensar, na verdade, o Brasil, sabendo muito bem do capital ambiental que ele tem perante todo o mundo, você ver o Brasil simplesmente abrindo mão dos direitos ambientais, né, pessoal? Isso seria algo assim impensável necessariamente e não tem nem como imaginar algo assim. Por isso a importância do direito ao meio ambiente, tratando que o ordenamento, entendeu, por bem estabelecer, inclusive como cláusula pétrea, isso não pode ser retirado ali, deve ficar sempre presente enquanto estiver vigente o nosso ordenamento constitucional, que é da Constituição de 1988. Tudo bem? Chegamos até aqui, vamos finalizar, pessoal. Acho que deu para dar uma pincelada aqui sobre o artigo 225 e as outras normas, um pouquinho sobre elas necessariamente, para que vocês entendam como funciona o nosso pilar fundamental ali, referente ao meio ambiente, nosso ordenamento. Espero que vocês façam um bom proveito aqui desses meus comentários sobre esse artigo
225 aqui da nossa Constituição. Eu vou colocar aqui para vocês a questão reflexiva, qual é? Área de preservação permanente, que é a APP, né, e reserva legal. Eu quero que vocês respondam aí no fórum a diferença de uma e de outra, tudo bem? Eu vou pedir a gentileza de vocês simplesmente não recopiarem o colega, porque senão aí fica complicado também, né, pessoal? Eu quero que cada um responda com suas próprias palavras qual que é a diferença de um e de outro, tá certo? Diferença de área de preservação permanente e área de reserva legal, tá certo? É isso, pessoal. Até o nosso encontro aí ao vivo, a nossa aula ao vivo. Até breve. Tchau!